Uma das camadas que constituem a sexualidade de uma pessoa é a sua orientação sexual, que trata apenas dos desejos e atrações. Mas a identidade de gênero tem muito mais a ver com a maneira como a pessoa se vê do que com o órgão genital que ela nasceu. As gay, as bi, as trans é sapatão. As gay, as bi, as trans é sapatão. E os que pregam ódio por aqui não passarão. O clã tá formado pra fazer revolução. Eu sou MC Chuchu, sou travesti preta, periférica, sou compositora, sou canceriana, sou... Meu nome é Abner Coutinho, eu tenho 24 anos e sou gay. Eu sou a Vanessa e eu me identifico como lésbica. Eu sou a Cade, eu sou bissexual. Meu nome é Washington, tenho 31 anos, sou gay. Meu nome é Nino de Barros, sou drag queen e produtor do Bloco Realce. Meu nome é Maria Cisneros, tenho 23 anos e sou trans. Colocam muito medo na gente, né? Você cresce num ambiente muito heteronormativo e aí te dizem, mesmo que não diretamente, sabe? Não é aquela coisa de virarem pra você e falar, não, você gostar de meninas é errado. Não é uma coisa direta, mas é aquela coisa, né, que você tá sempre ali. No meu caso, acho que ele não teve muita descoberta, porque eu sempre soube o que eu era. Desde criança, assim, eu nunca tive aquela fase assim, de estar no armário. Eu já saí da minha mãe, já era o armário e dali eu já saí. Pra mim aconteceu muito cedo a descoberta, mais cedo do que muita gente costuma relatar. Eu acho que eu tinha mais ou menos uns 7 anos, eu estava na escola e eu percebi que eu sentia atração por meninos. No fundo, acho que eu sempre soube que eu era gay, mas eu demorei muito para entender e minha ficha caiu mesmo já com 18 anos. Eu acho que toda transexual chega numa fase na vida e que a gente começa a olhar para si e começa a se perceber diferente de todos os outros seres humanos. A gente acha que a gente é único, que a gente é muito diferente, por a gente não estar se enquadrando ali nas outras vivências, nos outros padrões, porque tudo é diferente. Eu sempre me identifiquei com as vestes e maneira de se portar das mulheres. E sempre tive inspiração a minha mãe e um pouquinho também da minha irmã e da minha avó. O drag estar ligado à discussão de gênero, às vezes as pessoas confundem e acham que drag é apenas sobre ser mulher, sobre feminilidade, e não é isso, assim. Eu acho que o menos o que tem no drag é você querer ser uma mulher. Porque desde sempre, eu sempre soube o que eu queria. Eu sempre brincava de boneca com as meninas e eu sempre ficava com as brincadeiras mais pro lado feminino. Então, pra mim, isso sempre foi normal. Sabe, não é uma questão de as pessoas te aceitarem. Eu vim de uma infância pobre, com pouca informação, então lidar com essa realidade primeiro é muito difícil, olhar isso, encarar isso pra mim também, entender que isso estava acontecendo comigo. E tem uma série de outras questões que, à medida que eu fui amadurecendo, eu fui entendendo o reflexo dessas questões da minha infância e da minha adolescência na minha vida adulta. Quando eu completei 16 para 17 anos, começou a me crescer um peito, um seio direito meu, um só. E isso chocou muito a minha família, me chocou também porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu sabia que comigo tudo era muito diferente. A transexualidade, ela é uma afirmação de gênero, você está se afirmando ali como determinada coisa. E drag queen, você está exatamente colocando um ponto de interrogação nisso tudo. Você não está se afirmando nada ali. Eu me afirmo drag, mas eu não me afirmo uma mulher, não me afirmo uma transexual, exatamente porque eu quero fazer uma confusão com isso tudo. Porque a gente também tem uma dúvida quando a gente é gay, assim, ai meu Deus, eu vou virar uma travesti ou eu não vou aguentar segurar essa barra que é ser uma travesti? E essa Maria que vivia aqui dentro saiu 2 anos atrás. Foi acontecendo aos poucos. Primeiro eu fui colocando um sutiã, fui colocando uma roupa mais curta, uma roupa mais apertada. Eu lembro que eu me montei a primeira vez numa das festas do Realce, né, que a gente produz, e acabou que as coisas foram acontecendo, assim, meio que naturalmente. Eu vi que
nada mais é impossível. Não procurei indicações médicas, porque ninguém procurava indicações médicas, porque a gente sabe como é ser uma travesti, procurar um hospital público, a gente sabe como a gente vai ser tratado, o nosso nome social não é respeitado, a nossa identidade de gênero não é respeitada quando a gente vai procurar esse sistema de saúde. Então eu resolvi seguir as travestis, eu peguei a que eu achava mais bonita ali, você usa pelotão? Pá! Vai ser o pelotão. Foda-se que as pessoas não querem que eu goste de meninas. No caso, eu gosto, não tem o que fazer, assim. Mas, quando se fala sobre sexualidade, por mais que a gente queira, as coisas não são tão simples. Infelizmente, na nossa sociedade, homossexuais e pessoas com uma identidade diferente do gênero associado ao seu sexo são diariamente alvo de discriminação e violência. Ao contrário do que se pensa, nem sempre a sexualidade está ligada ao sexo. Ela tem mais a ver com a descoberta do próprio corpo e com a possibilidade de encontrar felicidade vivendo dentro dele. Que hoje em dia, independente se você é operado ou não, se você tem um tratamento hormonal ou não, se você se identifica com outro gênero do que você não é, você é heterossexual, no caso. Você não nasce escolhendo do que você vai gostar ou não. Então, a gente tem que meio que pensar no próximo, em relação a isso, e respeitar. A travesti eu já acho que é um termo social, sabe? Eu acho que a linha é muito tênue ali entre você determinar quem é o travesti, quem é o transexual. Às vezes, os transgêneros, as travestis, elas são vistas como um submundo. Eu acho que os pais, que as famílias têm que conversar dentro de casa, explicar que as travestis transexuais existem, que existem homens com vagina e existem mulheres com pênis. Eu acho que isso tem que ser conversado não só na escola, mas em todos os locais. Muita gente acha que o que difere a travesti da transexual é a cirurgia. Gente, isso é o mínimo dos detalhes, assim, isso é uma das... Inclusive tem transexuais totalmente já bem adaptadas, já reajustadas e que não sentem a vontade de fazer a cirurgia, né? Porque eu acho que a sociedade começou a impor na minha cabeça, assim, de que isso era errado. Uma construção social sobre, por exemplo, o papel da mulher e o papel do homem na relação, assim. E essa questão da negritude, ela é muito intrínseca ainda no nosso meio, porque eu, como um gay negro, eu não tenho a mesma desenvoltura para me relacionar afetivamente na noite ainda hoje, como um menino branco, por exemplo. Eu ainda enfrento isso nos dias de hoje. E aí, sim, você vai desconstruindo, assim, um preconceito com você mesma e vai começando a se importar menos com o que as pessoas acham, sabe? Você criar uma segurança dentro de você, da sua própria identidade, e você não se deixar limitar pelos que as pessoas dizem. Eu fui pra noite, fui acolhido na noite, assim, muito rapidamente, como eu fiz amigos muito rapidamente também, então automaticamente eu fui recebendo influência dessas pessoas e naturalizando essa questão que para mim por muito tempo tinha sido um tabu. E quando eu tinha mais ou menos uns 15, eu decidi tentar. Parece que aquilo estava gritando dentro de mim de não, você precisa desencanar disso e precisa aceitar a sua realidade, que você realmente sente mais atração por meninas. No meu caso, sexualidade, assim, em casa, impossível. Tanto é que em casa eu nunca falei abertamente sobre ser gay, sobre o que é gay. Pra eles isso não é uma pauta, tipo, de café da manhã, vamos conversar sobre isso. É uma construção social que ela é tão pesada que você, às vezes, você se sente um macho, assim, você se sente meio machinho. E esse sentimento, ele não é um sentimento certo, sabe? Porque você não é menos mulher, porque você namora uma mulher. E isso é uma desconstrução que a gente faz nos círculos sociais, nos círculos em que você discute, e é uma desconstrução que a gente faz dentro da gente mesma. Quando a gente se transforma, a gente quer fugir o máximo que a gente pode daquela figura masculina. Então a gente se inspira naquela mulher que é padrão, naquela mulher que o menino não tem vergonha de apresentar pro papai dentro de casa. Então a gente quer usar um cabelo liso, a gente quer usar roupas de Patrícia, a gente quer fugir de tudo aquilo que lembra a masculinidade e também a travestilidade.
Porque a gente, quando a gente tá começando, a gente quer ser menina, a gente não quer ser travesti. E quando eu vi que a minha mãe estava do meu lado, foi aí que eu comecei a minha jornada. E eu ouço muita piadinha por causa de cirurgia, por causa de prótese. E isso tudo é uma questão de aceitação, é uma questão de amor próprio, de você gostar de você e saber que assim tá tudo ok. A drag queen, ela não tá se afirmando nada. A drag queen é uma arte, a drag queen é uma performance. É um trabalho, é uma forma de você se expressar, é você querer se montar um dia. Porque drag queen não é gênero, drag queen não tem a ver com gênero. Não é à toa que uma mulher cis pode fazer drag, um homem hétero pode fazer drag. Isso não é, né, um privilégio dos homossexuais, né? Pois é, identidade de gênero não tem nada a ver com orientação sexual. Há quem se identifique com o gênero feminino e se sinta atraída por pessoas que também se identificam com o gênero feminino. Pessoas que se identificam com o gênero feminino e, ao contrário, se sentem atraídas por pessoas que se identificam com o gênero masculino. Homofobia é o termo utilizado para classificar uma série de sentimentos negativos contra pessoas homossexuais, bissexuais, transexuais e intersexuais. É um comportamento crítico e hostil, assim como a discriminação e a violência, com base na percepção de que todo tipo de orientação que seja diferente da heterossexual seja negativa. Juiz de Fora é uma cidade muito transfóbica. A gente está tendo que ensinar o tempo inteiro para a sociedade como tratar umas travestis. Eu acho que talvez eu tenha sofrido um pouco mais por ter a expressão de gênero mais masculina, de preferir usar roupas que são ditas de meninos. Eu cheguei a repetir uma série por conta de agressões, de bullying. De ser negro, gay e ainda drag, se vestir de mulher, você bater de frente com essa supremacia masculina, com essa heteronormatividade que assola até o próprio meio gay, é muito difícil. Eu sempre dou prioridade a uma notícia que possa ser destaque no sentido de mostrar o que está acontecendo, a realidade, mas também educar as pessoas. Então, com relação a, por exemplo, casos de homofobia, e não são poucos, muitas vezes não são colocados numa ocorrência policial como um crime homofóbico, ele pode ser até interpretado como, mas coloca lá lesão corporal. E quantas dessas lesões corporais não foram de fato um crime homofóbico? Ninguém está pedindo uma permissão para existir. Ninguém quer se rotular, se afirmar, pedindo se eu posso estar aqui. As pessoas estão aqui, elas existem, né? Você ser mulher já é difícil. Você ser uma mulher trans, além de você ter que enfrentar o machismo, você também vai ser obrigada a enfrentar muita transfobia. Tem muita gente que não me conhece ainda. E eu sou aquela que coloca a cara a tapa, que eu sou travesti, sou preta e quero ter um cabelo rosa. Eu sou travesti, sou preta e quero ter um cabelo azul. E eu acho que é uma revolta, que é um incômodo que gera em mim, e talvez em toda a redação, e que é um incômodo que a gente precisa levar isso para o ar, e precisa levar essa discussão para mostrar para as pessoas. Então, vamos chamar alguém que é especialista e vamos ver por que não foi registrado como um crime homofóbico e sim como uma lesão corporal. Então você cresce num ambiente que ele é homofóbico, um ambiente que ele é hostil. Então eu não tenho nem como eu enumerar de tantos casos que são. Eu imagino que alguns não são registrados por medo, por ameaças, enfim, por retaliações, por quem realmente escreveu a ocorrência. Eu não sei se é uma pessoa que é homofóbica. Eu sofro muito com essa questão do ele ou ela. Isso daí é uma coisa que me fere muito. Foi uma das partes mais libertadoras pra mim, foi cortar meu cabelo e falar, nossa, era isso que eu queria desde o começo. Tipo, eu tô passando na rua, alguém grita, bichinha, viado, gay, aqueles apelidos pejorativos. Isso eu tento transparecer pra mim que não é nada, mas por dentro isso me dói um tanto que você não imagina. Porque, querendo ou não, nós somos cobertas por um pano. E eu sei a importância de ser uma travesti preta da periferia, militante. Porque eu acho que ainda é um crime que é mal classificado nas ocorrências. Então eu acho que isso é uma questão que ainda a gente tem que discutir demais, né? Que tem que reunir aí quem faz lei, tem que reunir juristas, enfim. Tem que reunir quem está ali cuidando disso para ensinar, então, para quem vai escrever essa ocorrência ou para quem vai classificar esse crime de tal forma. Houve a lesão corporal, sim, mas por que ela houve a lesão corporal?
por preconceito, por homofobia? Então vamos falar que é, porque aí a coisa muda de figura. Não dá pra você falar de preconceito e de o que rola e o que não rola sem fazer um recorte de classe, de raça. O padrão que a mídia, a sociedade impõe, ele oprime muito a gente às vezes. Para conscientizar a sociedade e combater o preconceito contra a comunidade LGBT, a Rede Trans e o Grupo Gay da Bahia divulgaram recentemente dados assustadores. Em 2016, foram registrados 342 assassinatos de gays, travestis e lésbicas, vítimas de agressões físicas. Isso significa que a cada 25 horas, uma pessoa com uma dessas orientações sexuais é morta. Para se ter uma ideia, só nos primeiros 4 meses desse ano, 53 transgêneros foram mortos no Brasil, um aumento de 18% em relação ao ano passado. Eu acho que Deus, quando ele estava me fazendo, ele falou assim: você vai ser aquela que vai descer e não vai deitar. Porque eu, assim que eu comecei a ver, que eu comecei a me descobrir, eu já também comecei a lutar pelos meus direitos. E na escola foi onde eu tive que questionar muitas coisas, que eu tive que lutar muito sem entender nada. Eu acho que a questão de discutir na escola é fundamental para a formação do ser humano mesmo. Né? Não é só a família que tem que discutir isso. Os professores têm que participar disso, merecem participar disso, estão preparados para participar disso. E a gente vai envelhecendo e aquilo não vai sendo colocado pra gente como uma possibilidade, assim. A gente vai se sentindo uma anomalia, a gente vai se sentindo uma coisa que não pertence àquele grupo, que não pertence àquele ambiente, assim. Quando a gente pertence e a gente tem que pertencer. No meu caso, por exemplo, acho que se desde quando eu tinha lá 7 anos eu entendesse minha sexualidade, isso fosse falado na escola, isso não fosse reprimido, teria muita coisa diferente, muita coisa teria sido diferente pra mim. Sendo que eu acho que o que realmente tem que ser escondido nessa sociedade é o preconceito. Eu já saí correndo da escola, apertada pra fazer xixi, cheguei em casa mijada, porque não deu tempo de fazer xixi. A gente precisa falar para diminuir o preconceito e para que a gente não sofra o que sofreu há anos atrás, para se descobrir e entender que a gente não está errado. Eu não tenho um espaço digno para poder fazer o meu xixi nessa escola. Eu estudei em uma escola católica, onde eu sofri muito bullying. E não existia muita conversa sobre isso. Especialmente no momento que a gente mais precisava, que é na época que a gente já tá no ensino médio, já tá começando a sair pras festinhas e a dar uns beijos na boca, assim. Me preocupa muito quando vem algumas discussões que excluem os professores disso, né? Em vários momentos. A gente tem discussões acaloradas que acontecem em Juiz de Fora que muito me preocupam, né? De excluir os professores, que são formadores dos seres humanos e que contribuem imensamente para a educação nossa, inclusive para os nossos pais, serem excluídos de processos como esse. Você não falar disso, você não colocar que isso existe e que a bissexualidade, que a homossexualidade, que a transexualidade, que todas essas coisas elas existem e que elas são normais e que é uma coisa que pode ser que você seja, pode ser que você não seja e que todas as pessoas têm que ser respeitadas igualmente. Quando você não fala isso, você está sendo conivente com quem diz que não é, sabe? Eu acho que no momento que você cria esse diálogo, essa fala com quem não entende sobre o assunto, porque também ninguém é obrigado a saber de tudo. Eu acho que esse é o principal ponto, assim. Acho que não tem nada mais gostoso do que isso, que a gente descobrir e saber que a gente pode e que o amor próprio tem que estar sempre em primeiro lugar, ser feliz. É confuso, é pós-moderno, mas eu acho que a gente, entendendo direitinho o espaço um do outro, cria uma forma melhor de conviver com isso tudo, né? Vamos pra luta, então. Se eu tiver que encarar essa sociedade, vamos encarar de peito. Não pode descer do salto, né? Eu acho que você tem que lidar com isso de uma forma que te atinja o menos possível e que você consiga lidar, transformar aquilo em alguma coisa positiva.